Bom, pessoal, continuando aqui então com o nosso sistema nervoso. Já vimos aí que então os neurônios são as principais células pertencentes ao sistema nervoso. São elas que são capazes de pegar estímulos, transformar esses estímulos em impulsos, que a gente chama de impulsos eletroquímicos, veremos isso já, e isso vai transmitir, ou vai se comunicar com as outras células do nosso organismo, tá? Só que no nosso sistema nervoso não existem só neurônios. No nosso sistema nervoso existem também as células gliais ou células da glia ou ainda neuróglia. Glia significa cola, então são células que estão junto com os neurônios no nosso sistema nervoso, tá? Como por exemplo, temos células no nosso sistema nervoso que são chamadas de astrócitos. Os astrócitos são células que elas são bem ramificadas, tá? E elas ficam em contato com vasos sanguíneos, com capilares sanguíneos e com os neurônios. Então, são célulazinhas que apresentam bastante ramificações. Então, são células bem ramificadas. E essas ramificações são importantes porque elas servem para fazer a nutrição dos neurônios. Então, elas fazem a nutrição e sustentação dos neurônios. Porque imagina que está passando um vaso sanguíneo por aqui, por exemplo, ó, está passando um capilar. O seu neurônio, que pode estar por aqui, o seu neurônio precisa de alimento. Então, o astrócito ele pode capturar o alimento aqui do vaso e esse alimento ele transmite aqui para o seu neurônio. Além de dar sustentação mecânica também para o seu neurônio. Então, gente, essas células da glia, na verdade, são células suporte para ajudar o teu neurônio a funcionar. Outras células que estão lá no seu sistema nervoso é a micróglia. A micróglia não é uma célula tão grande assim, mas ela apresenta a função de fagocitose. É uma célula que faz a fagocitose. Então, ela é um macrófago modificado. Ela é um macrófago responsável por fazer a captura de antígenos no nosso sistema nervoso. Então, ela faz a proteção. Outras células que apresentam lá também, no seu sistema nervoso, são os oligodendrócitos e as células de Schwann, ou células de Schwann, tá? Ou é Schwann ou Schwann. Essas células aqui, elas têm a mesma função, só que elas estão em locais diferentes. Os oligodendrócitos estão no nosso sistema nervoso central, que é encéfalo e medula, enquanto as células de Schwann ou Schwann estão no nosso sistema nervoso periférico, tá? Mas a função é a mesma. A função dessas células é basicamente produzir a bainha de mielina. Então, essas células vão produzir a bainha de mielina, tá? Imagina que o seu axônio, por exemplo, ele... Deixa eu pegar outra cor aqui para destacar melhor. Imagina que teu axônio está aqui, ó. Aí, essas células, elas vão emitir projeções aqui, ó. E essas projeções começam a enrolar em volta
do seu axônio. Então aqui, e essa mesma célula pode se comunicar com outro axônio aqui. Então tem outro axônio para cá, então ela emite projeções, e essas projeções podem fazer essa bainha de mielina, assim como as projeções aqui também fazem a bainha de mielina, tá? Então a bainha de mielina, ela forma camadas envoltas dentro ou em volta do axônio, tá? Tanto que se você cortar, seria a mesma coisa que você olhar ele de frente e ter várias camadas de fita crepe ou fita isolante num fio. Se você pegar uma fita isolante e passar várias vezes no fio, vai ficar mais grosso naquela região, você corta no meio, ele vai ter várias camadinhas, tá? Seria mais ou menos assim. Se eu cortasse ele no meio, você enxergaria aqui o seu axônio e em volta várias camadinhas da bainha de mielina, certo? Bom, pessoal, essas são as células que estão lá presentes no nosso sistema nervoso também. Essas células apresentam grande capacidade de divisão, tá? A maioria dessas células apresenta divisão, só os neurônios não. Por exemplo, a micróglia pode gerar várias, no caso a micróglia, ela é mais específica, né? Mas o nosso cérebro, que foi aumentando de tamanho, ele aumentou muito em quantidade dessas células gliais, dessa neuróglia. Porque os neurônios, a gente tem basicamente a mesma quantidade desde quando a gente nasceu. Basicamente, aumenta um pouquinho. Mas como os neurônios são muito específicos, o que eles ganham é capacidade de ramificação, não em quantidade. A gente tem por volta aí de 80 a 90 bilhões de neurônios, só que dessas células a gente tem muito mais. São células suporte, que elas têm maior quantidade, elas apresentam em maior quantidade, certo? Porque elas vão se reproduzindo ao longo do tempo, ok? Claro que elas também vão surgindo ao longo do tempo, tá? Bom, o seu neurônio, ele vai fazer a comunicação. Só que a comunicação que o teu neurônio faz é através, por exemplo, aqui ó, tem uns neurônios que vai se comunicar com outras células do seu organismo. Sendo que ele se comunica normalmente através dos dendritos que recebem informação, passam pelo corpo celular e vai para o axônio. Essas ramificações, elas podem se comunicar com vários neurônios ao mesmo tempo, tá, gente? Então, por exemplo, um neurônio pode se comunicar com 1000 ou 10.000 outros neurônios que podem se comunicar com 1000 e mais 10.000 outros neurônios. Então, a comunicação entre neurônios ou entre células, ela é exponencial. É uma comunicação muito rápida que afeta muitas células ao mesmo tempo, tá? Então, a comunicação entre neurônios ela é muito rápida e em grande quantidade. Basta o neurônio receber uma informação que ele pode transmitir essa informação para várias células ao mesmo tempo, que recebem essa informação e passam essa informação para várias células ao mesmo tempo, tá? Agora, essa comunicação é feita através de impulsos eletroquímicos. Já que essa comunicação é através de impulsos eletroquímicos, o estímulo recebido ele tem que ser transformado em um impulso elétrico e depois no impulso químico. Então envolve aqui dois tipos de resposta. E a gente vai ver como que o neurônio vai elaborar esses dois tipos de resposta, tá? Primeiro a gente vai ver a resposta elétrica que ele gera e depois a resposta química que ele gera. Certo? Valeu!